Olá, sejam bem-vindos. Este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Mande as suas sugestões de pauta para cbeisaí@gmail.com, esse e-mail aparece aí na sua tela. E querendo surgir a convidados, temas específicos, todos eles relacionados ao mundo jurídico, porque este é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, com muita satisfação, recebo o professor Luiz Hernani Bonesso de Araújo. Seja bem-vindo, professor. A satisfação é minha, é uma alegria estar aqui, conversar com os ouvintes, né, desse programa que tem tido uma repercussão muito grande aí na nossa comunidade, principalmente na comunidade jurídica. O senhor sabe, professor, que esse programa está na 6ª temporada, é um programa plural, democrático, que tem a oportunidade de levar para as pessoas discussões pontuais, interessantes sobre o mundo jurídico, sua complexidade. E, aliás, com base nisso, nós decidimos que falaríamos sobre direito ambiental e eu quero ouvir um pouco sobre isso. Mas antes disso, professor, eu queria que o senhor fizesse uma espécie de panorama geral do direito hoje no Brasil, especialmente no que tange ao ensino jurídico. Como é que tu está vendo assim, o quadro, o cenário do ensino jurídico brasileiro hoje? Eu penso da seguinte forma, minha grande preocupação hoje é sobre dois aspectos que elas estão juntos. É a questão de cidadania e a questão de uma compreensão humanística do direito e do mundo jurídico. Por que eu digo isso? Porque eu vejo assim que grande parte, né, dos estudantes são informados sobre técnicas jurídicas, sobre a processualística jurídica, mas a formação deles me parece que falta alguma coisa no sentido de que ele tentem observar a realidade brasileira e as diferenças existentes dentro dessa sociedade brasileira no que concerne as condições sociais, as desigualdades sociais, mas também diferenças em termos de culturas, de conhecimentos. E isso leva a que existam determinadas comunidades nesse Brasil que são, de repente, sofrem, né, ações do próprio Estado, sofrem ações dos grandes conglomerados, e são despojados do seu modo de vida, são desterritorializados e são jogados em lugares nos quais eles não conseguem viver. Eles mal e mal conseguem sobreviver nesses lugares, que são as periferias das cidades. E aí eu me pergunto até que ponto um curso jurídico tem preocupações no sentido humanístico dessa realidade, né? Eu não sei até que ponto chega ao estudante essa compreensão. Então, essa é uma das preocupações que eu tenho hoje, né? Recuperar, mesmo que seja um pouco iluminista, né? Que já correu no tempo, mas recuperar um pouco o sentido humanístico. Não precisa ser exatamente só do direito, né? Mas, enfim, que o curso de direito, que a formação dos juristas se dê dentro dessa concepção, né, mais humanitária. É possível compreender isso sem abandonar as exigências legais que são necessárias para conformar uma sociedade. Mas tu vê essa problemática exclusivamente na percepção do ensino, ou é possível, talvez, aí com políticas extensionistas, a gente superar esse paradigma? Ela está dentro da formação de ensino, porque, por exemplo, vamos observar hoje, você tem um instrumento que te facilita muito para conhecer a realidade, que são as redes sociais. Mas até que ponto as redes sociais são utilizadas para que aquele aluno que está, né, cursando, ele observa realmente a realidade brasileira. Se ele fizer uma pesquisa nas redes sociais sobre a realidade social brasileira, ele pode descobrir muitas coisas. Então, por exemplo, o caso de Belo Monte, né? Uma obra, né, muito grande, feita pelo governo federal, né, com o intuito de ter energia. Pois bem, mas qual é o custo disso? Né? Uma grande quantidade de comunidades, uma grande quantidade de pessoas, de famílias que foram deslocadas, deterritorializadas. E aí nós temos o caso, por exemplo, de um sujeito que estava lá numa ilha, ele tinha a sua casa, ali cuidava da sua família, ele pescava, ele tinha uma roça e de repente ele está na cidade. Ele foi jogado na cidade, ganhou uma indenização de R$12 mil. Ele não pôde nem comprar uma casa decente para si.
Sim. E hoje ele vive nessa cidade, já foi para uma terceira casa e ele diz assim, eu não tenho casa, eu tenho no máximo um teto, porque eu não consigo viver onde eu estou vivendo. Porque casa é muito mais do que apenas ter um teto. Isso mostra o quê? A brutal realidade que nós temos em vários locais desse Brasil, né, onde principalmente o poder econômico age com muita força, mas age com muita desumanidade. E aí essas pessoas são deslocadas, são retiradas da onde vivem há muito tempo, onde, né, consolidam uma série de relações sociais e são jogadas assim em qualquer lugar, não é? E isso eu fico me perguntando, essa é a realidade que nós temos, mas será que nós, quando estamos formando esse jurista, esse futuro profissional da área de direito, será que ele tem consciência dessa realidade? Mas tu não vê na extensão a possibilidade de superação desse paradigma? Eu estou forçando isso porque realmente assim, a extensão ela é um brilho interessante, né, importante de constituição dos cursos de direito no Brasil hoje. Existem inclusive indicativos governamentais de aprimoramento da extensão. Tu não vê nisso assim, a possibilidade de se romper com essa perspectiva? Sim, eu vejo sim. Eu te digo porque já trabalhei, né, na área de extensão, já trabalhei em questões de direitos humanos, já trabalhei de assistência judiciária a dar para determinados grupos vulneráveis, né? Tinha um grupo que a gente fazia isso dentro da universidade. Eu acho que esse trabalho é fundamental. Ela traz duas coisas boas, por exemplo, até para aquele que está começando a fazer a prática jurídica, né? Primeiro, a própria prática, né? Há casos que ele vai resolver, e as assistências judiciárias muitas vezes ajudam nisso, né? Mas além dessa prática, ele vai conhecer uma realidade que muitas vezes ele é bem distante. Não é do seu cotidiano, não é do dia a dia, né? Que é aquelas coisas às vezes até bem simples, mas que levam aquelas pessoas humildes que estão na periferia da cidade, sofram porque não sabem o que fazer e como resolver aqueles seus problemas. Então essa parte da extensão, ela é muito interessante mesmo. Ela tem que ser praticada, mas não ficar preso a um escritório de assistência jurídica. E muito além. Claro. Né? Levar o estudante até aquela realidade ali que precisa de uma assistência, mas ele sentir a força dessa realidade na sua própria formação. Isso seria extremamente interessante. O senhor sabe que o curso de Direito aqui da UFN, ele tem uma proposta totalmente inovadora no que tange a extensão. Existe um grande projeto capitaneado pela coordenação do curso e professores em suas respectivas disciplinas que trabalham com subprojetos de extensão, e aí se tem a possibilidade, então, rompendo com as percepções tradicionais de extensão, propondo uma nova perspectiva de compreensão da extensão. Isso vem ocorrendo de forma brilhante, os resultados são muito interessantes. Realmente, assim, aqui neste curso está se aproveitando da extensão como uma grande saída e para o rompante de várias possibilidades dogmatizadas aí que se instituíram ao longo dos anos nos cursos de Direito. Por isso que eu lhe perguntei inicialmente sobre esse É meritório, eu acho, essa iniciativa. Isso é muito importante, né? Há necessidade, né, primeiro, de compreender as dificuldades sociais que vive boa parte da população, há essa necessidade de compreender isso, e mais do que isso, também agir, né, nesses locais. Veja, a gente fala muito na violência, hoje é uma conversa política, pública, está se falando isso, mas sem o processo de educação, sem ter essas medidas sociais junto lá com a população, não vai se resolver isso. Sim. Então é meritória essa ação, sem dúvida. Eu acho que ela contribui muito e só posso dar meus parabéns. E tu vê essa questão da extensão como uma novidade no Brasil hoje, ou há anos já se trabalha com isso, ou se trabalha dentro de uma perspectiva mais tradicional? Como é que tu vê isso, Hernani? Olha, há tempos que se trabalha com isso, mas há momentos que formam-se grupos dentro de determinados cursos que saem daquela normalidade da assistência judiciária, né? Daquela extensão meramente de escritório. E vão fazer esses trabalhos, né? Eu já conheci muito isso antes do trabalho. Mas o problema é que de tempos em tempos ela cessa, para.
né? É um grupo que se entusiasmava, fazia isso por 1, 2, 3 anos, depois aquele grupo se formava, saía da faculdade e não havia outros grupos que continuavam fazendo isso. Mas conheço alguns grupos, por exemplo, né, no Nordeste, no Norte do país, né, que têm continuado a fazer esses trabalhos há muito tempo, alguns, né, até há uns 30 anos que estão fazendo isso. É muito importante, por isso que eu digo, olha, esse é um bom caminho para um curso de Direito, sem dúvida nenhuma, porque ele é um diálogo que o futuro profissional de Direito tem com a realidade social. Né? Ele dá a sua parte, mas ele recebe também a sua parte, que é a realidade que ele está vivendo. É uma grande via de mão dupla aí, né? Sem dúvida. Não é tão somente trazer a sociedade para dentro da universidade ou levar a universidade até a sociedade, é uma troca, é uma simbiose muito saudável, que eu acho que realmente, assim, tu tens toda a razão quando tu joga isso dentro por uma perspectiva de socialização do aluno, de humanização do aluno. Exatamente. E parece que isso é condição de possibilidade para a afirmação da própria cidadania. Claro, sem dúvida nenhuma. E é uma forma, porque é dialógico, né? Ele vê a realidade e age dentro daquela realidade. Então, isso serve para a sua formação também. Ele pode até não estar percebendo, mas ele está ganhando com isso. E ele, quando chega ao final do curso, ele já tem uma perspectiva bem mais adequada à realidade brasileira do que normalmente aquele que está afastado desse tipo de atividade. Vamos fazer um pequeno intervalo, 30 segundos, coisa rápida, a gente já retorna. Pode ser, professor? Pois não. Então, por gentileza, não saia daí, como disse, é super rápido, 30 segundos. O que é conhecimento? É um valor que se constrói à base do diálogo, sabendo que as relações ditam a ética desse novo mundo. Mais conectado, mais universo. Conhecimento de verdade depende de você. Vestibular de Inverno da UFN. Prova em 21 de junho. Universidade Franciscana. Somos UFN. Somos você. Retornamos com o tema É Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar suas sugestões de pauta para cbisaia@gmail.com. Esse e-mail aparece na sua tela. E faça suas sugestões querendo de convidados, temas específicos, todos eles relacionados ao mundo jurídico. Hoje, com muita satisfação, recebo o professor Luiz Hernani Bonesso de Araújo, um dos fundadores deste curso de Direito aqui da Universidade Franciscana, onde teve a oportunidade de trabalhar por tantos anos, não foi, professor? Sim, mais de 5 anos, se não me engano a memória. Exatamente. É um curso diferenciado, né, professor? Isso, eu lembro, quando aqui ingressei em meados de 2004, o senhor era professor dessa casa, tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, que para mim é sempre um motivo de muita satisfação e orgulho. Para mim também, né? Aqui, vários colegas daquele período ainda estão aqui, né? São meus amigos, pessoas queridas, né? E sei que tem um novo time aí de professores muito bons. Aliás, é um curso que está se notabilizando realmente, né? E só tem que dar os parabéns a todo o grupo, né, de professores e alunos. Estamos de aniversário de 2 décadas esse ano, professor. 2 décadas, né? 20 anos agora, no mês de agosto. Estamos preparando todo um evento bem legal e esperamos contar com a sua presença, sem sombra de dúvida. Sempre às ordens. Isso. Professor, dando sequência ao que nós conversamos no primeiro bloco, né, eu queria te provocar num outro sentido agora. Qual é a importância, na tua concepção, dos programas de pós-graduação no Brasil, no que tange a questão do ensino, como falamos no primeiro bloco? Eu acho que 2 coisas são muito importantes. A primeira coisa é a questão da cultura jurídica. Os cursos de pós-graduação, eles permitem que se avance nesse aspecto de cultura jurídica. Veja, o aluno da graduação, ele tem todo um tipo de informação assim muito em cima dos manuais, né? E muitas vezes não chega até ele uma série de teorias que possibilitem ele diversificar assim a sua maneira de agir, inclusive profissionalmente.
né? Então, esse é o momento, quer dizer, a pós-graduação faz avançar as teorias jurídicas, faz com que se reflita com muito mais profundidade sobre essas teorias. Então, isso vai levar ao quê? A um aprimoramento da cultura jurídica, né? Eu acho que esse é o primeiro momento. E o segundo momento é que permite, né, ao estudante ele vê o mundo com uma outra percepção. Quando ele está ainda na graduação, ele tem uma percepção muito objetiva. Esse é um processo, eu tenho que saber agir dentro desse processo. Então, ele tem já uma certa resposta, eu diria até um certo modo mecanizadas para aqueles problemas jurídicos que lhe aparecem. Quando ele faz uma pós-graduação, ele começa a perceber que poderá ter outras respostas para aquele problema, já que ele avançou, né, teoricamente sobre muitas coisas. E mais do que isso, ele vai absorver não só a teoria jurídica, mas relacionando a teoria jurídica com outras áreas de conhecimento, seja na filosofia, na sociologia, na ciência política, enfim. Ele vai trazer essas outras áreas de conhecimento para fortificar aquilo que ele trabalha, que é o mundo jurídico, né? Então, a pós-graduação nesse aspecto ela é fundamental, ela é muito importante. E acho que nós estamos, né, no Brasil hoje caminhando para cada vez, né, no sentido de fortalecer a pós-graduação. Pelo menos eu espero que as políticas públicas sejam nesse sentido, apesar de algumas notícias aí na questão das bolsas, essas coisas todas estarem acontecendo, vindo à tona e que nos preocupa. Mas ela é importante mesmo, porque você vai reconstruir teoricamente tudo aquilo que existe. Porque senão a teoria vai ficar parada no tempo e no espaço, né? É como se congelasse aquela teoria e ficasse sempre naquilo. A pós-graduação permite uma revisitação às teorias que você tem sobre o direito. E mais do que revisitar, ela permite a transformação dessas teorias em novas teorias, em reconstruções, né? E que isso é importante, principalmente numa sociedade onde que há uma mudança assim, né? Transformações muito rápidas. E como é que perceber isso? Como é que poder fazer uma leitura disso? Você tem que ter recursos teóricos para fazer essa leitura sobre o que está se vivendo no momento, com essa rapidez dos fatos. Se você não tem uma boa base teórica, você não consegue fazer uma leitura adequada. Então, eu penso que a pós-graduação está dando um bom instrumento para isso, né? Eu acho que, além dessa, né, revisitar a teoria, ela está fortalecendo as teorias e fazendo surgir novas percepções sobre os problemas jurídicos. Te ouvindo falar, Hernani, eu lembro do saudoso professor Ovídio Batista da Silva, Ovídio Araújo, aliás, mesmo sobrenome teu, né? E o professor era um crítico dos universais, das objetivações, da eliminação da retórica nos cursos de direito, da renúncia da historicidade, da idade moderna, da hermenêutica. Me parece que assim, o teu discurso ele vai ao encontro do pensamento do professor Ovídio, né? O que nos deixa muito felizes, Registres. Sem dúvida. O doutor Ovídio era um sujeito muito à frente no seu tempo, né? Mesmo às vezes naquele período já com a idade avançada, parecia um jovem porque sempre estava, né, apresentando coisas novas, né, percepções bem diferenciadas. Ele, nesse sentido, realmente era um fabuloso. Eu só tive a felicidade de conhecê-lo, mas não cheguei a ser aluno dele, né? Na minha faculdade que eu fiz, quando chegou nas disciplinas deles, ele já tinha saído das faculdades, né? Ele advogava em São Borja, né? Eu fiz o curso em Santo Ângelo, e quando eu era para ser aluno dele, ele se transferiu para Porto Alegre, né? Então, é um sujeito que sempre estava à frente. E ele nunca se acomodava nas teorias, né? Ao contrário, ele sempre procurando, buscando, né, uma melhor compreensão, saindo do lugar comum. Isso era uma coisa muito impressionante, né? Nós tivemos uma vez a oportunidade de trazer ele aqui, ele veio numa sexta e um sábado, veio aqui, deu um curso rápido para nós. Agora, foi uma maravilha, porque ele realmente mostrou aquilo que ele carregava, ou seja, ele sempre estava olhando à frente, ele não ficava preso às coisas do passado. Ele diz, não, essa teoria foi importante, mas nós temos que repensá-la, nós temos que ir à frente. É assim que se pode compreender a sociedade, não pode ser de outra forma.
E ele tinha toda a razão nisso. Incrível como nós tivemos a oportunidade de ter pensadores que realmente, né, contribuíram e muito para a evolução do próprio direito. Aí, especificamente, o professor Ovidio era um que escreveu em tese para o direito processual, mas a sua obra vai muito, mas muito mais além disso. Mas foi uma das grandes escolas processualistas do Brasil, né? Ele, né? Mas nós aqui também tivemos a felicidade de ter um outro que conviveu, que nos fez pensar muito. Influenciou, né, muitos teóricos jurídicos aqui na região sul do país, que foi o Luiz Alberto Vará. O Vará realmente trouxe toda uma metodologia de pensar o direito bem diferenciada e que nos permitiu vislumbrar muita coisa. Tanto ele como o Ovidio, né, eles eram avançados num período onde que se vivia o retrocesso. Né? Um período que não havia as liberdades democráticas. Mas eles nos ensinaram a ver como é que se estrutura o poder, como é que o poder se manifesta, inclusive, pelo direito. Né? Eles nos ensinaram isso. E isso a gente foi aprendendo. Então, hoje, por exemplo, né, nós temos aqui vários professores, vários teóricos que nós temos na região sul, que foram, inclusive, seguidores desses dois professores, né, e que estão hoje aí construindo coisas belíssimas, né, a respeito do direito. Então, eles foram realmente muito importantes. Claro. Hernani, não podia deixar de te perguntar, ainda mais porque tu é uma das grandes referências de direito ambiental aqui da região. Eu queria que tu explicasse para o nosso telespectador, na tua concepção, para a gente finalizar o programa em 2 minutos e poucos que temos ainda, qual é o estado da área do direito ambiental hoje no Brasil? Olha, eu diria assim, eu estou um pouco preocupado, porque as propostas que nós estamos tendo são propostas de retrocesso legal, e eu vou explicar por quê. O próprio Código Florestal, que para mim não é um código florestal, é um código de ocupação territorial, porque ele não protege a floresta, não está voltado para as florestas, que são importantes na manutenção do clima, da biodiversidade e de tudo. Né? Nós temos também hoje, veja, está se propondo a fragilizar a legislação, os rigores né, existentes da legislação sobre licenciamento, facilitar o licenciamento, deixar de uma forma muito permissiva. Isso é um perigo, porque facilitando isso, poderá ocorrer que as coisas sejam mal feitas e lá adiante nós tenhamos né, as consequências disso, só que muitas vezes poderão ser consequências irrecuperáveis. Veja o caso de Brumadinho e de Mariana. Tá? Se seguisse exatamente o que a lei determinava, poderia ter se evitado, inclusive, a grande quantidade de mortes que houve, de pessoas, a perda da biodiversidade fantástica que nós estamos perdendo. O Rio São Francisco agora está ameaçado, porque a lama do Brumadinho está chegando no Rio São Francisco. E veja, são milhões de brasileiros que vivem do Rio São Francisco. Então, veja bem, tem que se pensar nisso. Então, aí que vem o meu receio, né, que haja algum retrocesso. Nós não podemos retroceder nesse aspecto, porque a vida no futuro está dependendo da forma como nós agirmos hoje. Se nós agirmos, né, de uma maneira fraca, assim, de uma maneira sem rigor nos aspectos ambientais, poderemos pagar, né, muito lá adiante. Né? E isso é importante. Veja, o clima no mundo está mudando, sim. Não adianta fugir criar esse discurso aí que está sendo criado, que é completamente errôneo. Então, as gerações hoje estão sofrendo, mas imagino que irão sofrer as gerações futuras se nós não conseguirmos legar para eles um planeta, né, em condições para que eles tenham a sua vida tranquila. Professor, agradeço a presença. Fica também registrado aqui o agradecimento do curso de Direito da UFN por sua história, por sua trajetória, pelo seu trabalho aqui desenvolvido e as portas da TV aqui sempre abertas ao senhor. Eu fico muito agradecido, para mim foi uma alegria imensa, não só entrar aqui nessa universidade, que eu vi crescer, né, mas também estar aqui nesse programa, que eu acho um maravilhoso programa, e só tenho a dar parabéns a vocês. Nós que agradecemos. E agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima!